Olá, pessoal. Está começando mais um esquema de jogo nesta sexta-feira, isso mesmo, sexta-feira, 3 de março de 2023. Hoje a gente tem um convidado ilustre. Ele, além de advogado, ele vai se apresentar. Ele é presidente da ABCD, a Associação Brasiliense de Cronistas Esportivos aqui do Distrito Federal. Bruno Henrique de Moura. Eu não preciso te chamar de doutor, não, né? Não tenho doutorado ainda, não. Ainda estou no mestrado. Só está no mestrado. Bruno, obrigado aí por ter aceito o convite. Se quiser fazer a apresentação antes de a gente começar esse bate-papo, advogado, pode falar. Eu não gosto muito de me apresentar, não, mas, enfim, sou formado em Direito pela Universidade de Brasília, faço mestrado na Universidade de São Paulo, estou como atual presidente da Associação Brasiliense de Cronistas Esportivos. Eu costumo dizer que nós temos uma co-presidência, né? Eu, juntamente do Renner Lopes, que é o meu vice-presidente aqui na associação, sou dono de um site. O pessoal que acompanha mais diariamente o futebol de Brasília deve, ao menos, ter ouvido falar, que é o Distrito do Esporte. Eu acredito que seja um dos principais portais de esporte aqui de Brasília. Estou como narrador da TV Câmara Distrital também, Tá apresentador da narrando TV Câmara muito bem, Distrital. viu? Acompanhou o Faço jogo muita coisa. Brasiliense e Ceilândia. 3-0 Brasiliense, né? Eu acompanhei sua narração, parabéns. Ô, Bruno, para a gente começar, como é que funciona o trabalho seu como presidente e associação de uma maneira geral, para quem não conhece? Então, normalmente as pessoas pensam que a associação tem uma estrutura grande, com uma equipe, com um secretário, com um diretor, com um coordenador. Não é assim que funciona, né? Na prática, uma associação de cronistas esportivos como a nossa, e eu sei que isso acontece em vários outros estados, a gente conversa com presidentes de outras associações, e me parece que é meio que todo mundo tem meio que de uma forma parecida de trabalhar, e a Lúcia está passando atrás de mim de novo aqui. Lúcia é a moça que trabalha comigo aqui. Tranquilo. É que nós temos vários problemas pequenos para resolver, só que são problemas que dão muito trabalho, geram uma carga de tempo muito grande e que muitas vezes a gente está brigando contra todo mundo, né? Então, hoje, a ABCD ela vive basicamente da arrecadação das suas carteiras que são emitidas anualmente. Então, você paga uma taxa de R$ 200 se você pedir até dia 31 de janeiro, depois disso, 250. Se você tiver uma empresa e quiser pedir uma credencial sócio empresa, que é aquela credencial que você pode utilizar por mais de um profissional, né? Uma credencial só que hoje usa o Edu, amanhã usa o Adriano Oliveira, depois uso eu, enfim, 250, R$ 300. Então a gente vive só disso, né? A BCD hoje só tem essa fonte de renda, né? Temos uma pequena ajuda da Federação do Distrito Federal, que a gente agradece muito ao presidente Daniel Vasconcelos, mas é para a supervisão dos jogos, porque nós temos os supervisores remunerados, que são aqueles que estão lá controlando o acesso da imprensa, posicionando os profissionais, dizendo, olha, seu ponto de transmissão é aqui, a pessoa que serve a água, enfim, quem dá aquele auxílio para a imprensa no jogo específico. Mas então a BCD vive aí com esse recurso, né, em torno de 30 mil por ano. Aí 30 mil por ano, se você dilui isso por 12 meses, isso não mal dá 3 mil por mês. E aí você tem a despesa de toda a logística, a despesa de emissão de carteirinha, a despesa de compra de água e gelo para a água ficar gelada, contador, enfim. E aí a gente vai tocando do jeito que dá. E é uma equipe reduzida. Basicamente, são 4, 5 pessoas que estão no dia a dia tocando as coisas. Então é bastante trabalhoso, Edu. Por que você resolveu entrar para ser presidente? Como é que foi sua candidatura? O que você viu que poderia mudar? O que você pensa assim em termos de projetos assim para a associação dar vamos não decolar, mas assim dentro da sua gestão? São 2 anos ou 3? Graças a Deus são 2 anos só. Eu quero aumentar mais Eu... um, hein, Bruno? Não, eu quero diminuir mais um, primeiramente. A BCD ela ficou um tempo muito escanteada, né? Faltava um nome em Brasília para assumi-la. Aí esse nome foi o do professor Kleber Beltrão. Kleber assumiu a primeira gestão dele, foi reeleito por aclamação na seguinte. Aí veio o Jânio Gomes. O Jânio foi eleito o primeiro mandato, foi reeleito o segundo mandato. Ambos tiveram gestões fantásticas e iniciaram o trabalho de reconstrução da ABCD. Porque, por exemplo, a ABCD ficou muito tempo com um presidente que nem morava em Brasília, morava em Campinas, que era o Jorge Martins, porque não tinha ninguém que queria assumir a presidência da associação. Então, teve que ser um colega nosso lá de São Paulo. Mas com o Kleber isso mudou um pouco. E aí
de forma engatilhada, porque as coisas não acontecem do dia para a noite, elas demandam tempo, elas demandam uma articulação política, conversa, você dá um passo, recua dois, um passo, recua dois, sempre é assim, não tem jeito, mas foi se melhorando com o tempo. E eu participei da última gestão do Jânio, né? Foi a gestão que a gente conseguiu uma lei distrital para deixar claro que nos estádios, nos ginásios, nas áreas esportivas do DF, o cronista esportivo tem direito a adentrar de forma gratuita para fazer a cobertura do jogo. Então, isso é uma lei local do DF que foi aprovada. Nós fizemos um outro projeto de lei que deu uma travada, mas que também participei disso, que foi um projeto para destinar uma pequena parcela da arrecadação dos Jogos Nacionais em Brasília para a ABCD, para o próprio desenvolvimento da crônica. E aí foram projetos que nós fomos fazendo. E aí chegou o final da gestão do Jânio e não tinha nenhum nome que queria se apresentar à presidência da ABCD. E eu vou ser sincero, eu também não queria me apresentar, né? Sobrou para tu, Até hein? porque, até porque foi na época que eu estava entrando no projeto de fazer mestrado na USP, né? Então, Uhum, assim, que é uma coisa que também demanda muito tempo, né? E uhum. eu trabalho, advogo, tenho meus negócios, mas as coisas acabaram caminhando dessa forma natural. Acabei que fui candidato. Ninguém quis concorrer comigo, que eu não sei se isso é bom ou se é ruim, mas a verdade é essa. E aí estamos nós até hoje, né? Nós estamos com alguns projetos que nós já estamos conseguindo colocar em prática, né? Porque quem vê de fora, e às vezes o cara que trabalha na crônica esportiva do Rio Grande do Sul, ou de São Paulo, ou do Rio, eles têm algumas coisas que para a gente ainda é muito incipiente, mas para eles que há muito tempo eles têm isso consolidado. Por exemplo, aqui em Brasília, agora que nós conseguimos ter água para os cronistas no estádio. Então a gente fez uma parceria com a Caesb e a Caesb disponibiliza aquela aguinha em volucro pequeno, né? Todos os jogos a gente distribui para os cronistas. Nossa, isso é uma conquista? Para quem não tinha água, né? Os cronistas tinham que levar água para o estádio, se acabasse, não tinha bebedouro para você encher sua garrafa de água. Se você pedisse água para um time de futebol, os caras falavam, você está me pedindo água, você não traz sua água. Então, assim, nem a água os caras disponibilizam para gente, né? Uhum. Quem dirá lanchinho, café, que nem você vai em Minas Gerais, tem lá no Independência, tudo Sim, sim. organizado, né? Nós conseguimos agora, estamos colocando ponto de internet fixa com empresas parceiras em todos os estádios que têm uso do futebol local. Então, nós já colocamos o JK, está funcionando. Nós colocamos o Cerejão, está funcionando. Abadião, Defilê, Horizão está terminando de instalar. Mané Garrincha, a própria Arena disponibiliza. Então, antigamente você não tinha isso. Cada um ou levava a sua internet ou não fazia o jogo. Agora não. A ABCD está disponibilizando internet de fibra ótica, porque basicamente todo mundo faz transmissão através da banda larga. Então, são essas pequenas conquistas aos poucos que nós vamos conseguindo para tentar melhorar o trabalho da crônica. A gente fez agora uma reunião de assembleia, autorizamos a compra de mesas e cadeiras e tendas. Aí você vai me perguntar, para que a ABCD precisa de mesas, tendas e cadeiras? Aqui, em muitos estados, a gente tem uma demanda de cronistas por jogo que os locais físicos não suportam. Estádio Abadião. Estádio Abadião, a TV Distrital, que é a TV que eu trabalho, a gente transmite os jogos de forma oficial da competição. A gente não consegue fazer o jogo na cabine, porque a cabine é pequena e a quantidade de veículos que vão para o estádio não comporta nas cabines. Então, a ABCD teve que comprar tenda, para botar tenda, mesa e cadeira, para a crônica conseguir trabalhar. Então, veja, a situação aqui em Brasília, todos os lados ela é difícil, né? E a gente, aos poucos, vai tentando melhorar isso. Eu acho que, por enquanto, dentro do possível, a gestão está conseguindo realizar o que se propõe até agora. A sua intenção é fazer esse mandato, né? Termina, então, pelo que eu entendi, o ano de 24, né? 23, 24, que é o biênio. É, Agora, tirando a parte do Bruno como torcedor, como presidente, assim, como é que você vê essa questão? Porque Brasília traz muitos jogos, que tem a questão financeira, né? Trouxe jogos da Copa do Brasil, Campeonato Carioca, Campeonato Mineiro, Campeonato Paulista. Como que o Bruno agora, de fora da questão de presidente, como torcedor, vê isso para o futebol local? Porque sempre tem essa reclamação, né, Bruno? Eu sempre acho que é uma faca de dois gumes, né? Porque ao mesmo tempo em que você tem jogos de fora, você traz visibilidade, uma visibilidade que ela não é natural, né? Então, se eu estou tendo um Flamengo jogando no Mané Garrincha e lá está escrito Metrópolis, eu posso entrar no site do Metrópolis e ver que tem notícia do Brasiliense.
que é o time do mesmo dono do Metrópolis, que está promovendo o jogo. Sim, eu Se eu entendi a vou sua ideia. ter, se eu vou ter um jogo do Vasco com trem, que nem houve na semana passada aqui em Brasília, e, querendo ou não, eu fico sabendo que tem Ceilândia e Santos, né? Que Sim. acontece basicamente no mesmo horário. Então, eu acho que tem esse fator positivo de saber que existe futebol em Brasília, além de Mané Garrincha receber jogos grandes. A federação, por força de lei, enfim, de acordo, também tem 5% da arrecadação. Então, esse dinheiro que é arrecadado é o dinheiro que é utilizado para custear bombeiro não, é arbitragem, custear ambulância, as taxas dos jogos delegados, isso tudo. Então, tem esse fator positivo. Qual que é o fator negativo? Que sempre tem uma faca de dois gumes. É que muitas vezes a gente esquece de tentar fazer uma construção de base do futebol candango e vai só nesses jogos grandes. Isso acontece muito com a torcida. Eu conheço amigos meus que todo jogo grande que tem aqui eles vão. Nunca foram num jogo do Ceilândia, não conhecem o Serra do Lago, não sabem onde fica o Defelê, jamais ouviu falar em Horizão. Então esse é um problema do contraponto. Teve uma iniciativa inicial muito boa do Brasiliense. O Brasiliense queria fazer a prévia do jogo do Flamengo, desculpa, do Corinthians com a Portuguesa, no Mané Garrincha. Então a ideia do Flamengo, do Brasiliense, era jogar Taguatinga e Brasiliense, meio-dia, 1 hora da tarde que eu fosse. 4 horas da tarde tem o Português e Corinthians. A Federação Paulista negou. Imagine o quão bom seria você ter um estádio que fosse o torcedor do Corinthians, lá, as 20 mil pessoas que foram, eles pudessem acompanhar o jogo do Brasiliense e Taguatinga. Porque eles ficam sabendo, pô, tem futebol de Brasília que está acontecendo no final de semana. Às vezes o cara não tem uma programação para fazer, pega o carro, vai lá no Cerejão, a pessoa é de Taguatinga, vai no estádio assistir o jogo, o pessoal que é da região central vai no Defilê, entendeu? Então, esse é um fator que seria uma complementação muito bacana dos jogos grandes. Mas às vezes eu sinto que fica esse afastamento. Você só fala do jogo grande e esquece que amanhã, que no mesmo dia que tem Flamengo e Botafogo, tem Santa Maria jogando lá no estádio Serra do Lá, 15 horas. Poderia-se muito bem, no estádio Nacional Mané Garrincha, falar: olha, amanhã tem Brasiliense e Real Brasília, amanhã tem Brasília e Gama aqui no estádio Nacional Mané Garrincha, sabe? Fazer essa divulgação. Mas aí eu não sei se é uma falta de interesse político, se é uma falta de sensibilidade, se é um problema de organização, ainda não consigo compreender. Mas eu acho que teríamos como ter melhor essa junção entre as duas coisas. Acho que isso ainda falta um pouquinho. A gente está chegando ao final dessa entrevista aí com o Bruno, fazer mais um convite para a próxima vez ele participar aqui do esquema de jogo, o pessoal lá de São Paulo dentro da Webzone. Ô Bruno, o que você gostaria de entregar nesse primeiro mandato seu que termina no ano que vem, assim, que é um sonho seu? Para o próximo, que seja você mesmo ou que seja o próximo, o que você gostaria de falar? Pô, eu consegui fazer isso, foi bom para a associação. Tem dois projetos que há algum tempo a gente tenta e que, enfim, é um pouco travado, né? O primeiro deles é esse projeto de lei que começou na gestão. A ideia da gestão do Kleber Beltrão, isso veio para a gestão do Jânio Gomes e a gente ainda tem como uma das metas que é aprovar um projeto de lei que foi apresentado perante a CLDF de destinar uma porcentagem ridícula de 1% da verba arrecadada com jogos grandes em Brasília para a Associação Brasileira de Cronistas Desportivos, para que esse dinheiro seja revertido na melhora da situação da crônica. Se eu pego um jogo igual houve aqui, de arrecadou 10 milhões de reais, 1% disso dá quanto? Dá 100 mil reais. 100 mil reais é a despesa da ABCD no ano, e eu ainda consigo alugar uma sala, que é um outro objetivo que a ABCD quer ter. Nós tínhamos uma sala, essa sala era uma sala cedida pelo pessoal da Abrace, que é a Associação Nacional, só que a Abrace teve mudança de gestão na Abrace, e foi exatamente no dia em que eu fui eleito, a Abraço pediu a sala de volta. Então hoje a ABCD não tem. É difícil, meu amigo. Hoje a ABCD não tem uma sede física. Então a minha ideia era que a gente conseguisse uma sede física, com um custo muito reduzido, ou que alguém cedesse, para entregar a gestão com essa sede física, e que a gente conseguisse aprovar esse projeto de lei. Mas assim, eu nunca botei nenhum para falar: meu objetivo na gestão é X. Só se a gente só conseguir evitar que eles tolham mais o acesso da imprensa, para mim já é uma grande vitória, porque você conhece, você sabe, Edu, como é que funciona, né? Sim, A gente, na verdade, a gente briga com todo mundo, a gente sim, briga com polícia militar que quer atrapalhar nosso trabalho, com federação de dirigentes de clube, que não é o caso de Brasília especificamente, sim. especificamente da FDF, que a gente tem uma relação muito boa. Mas Uhum. em vários estados você tem péssima relação com a federação que quer tolher seu trabalho, quer tolher o que você vai falar, não vai poder falar,
diretor de clube que você faz uma crítica ao time, ele leva para o pessoal, torcedor que te ataca. Eu cansei de receber ameaça de torcida organizada. Então, assim, é mais a gente corre atrás do rabo quase que o tempo inteiro. E aí, de vez em quando, sobra um tempinho para a gente fazer essas conquistas pontuais. Deixa eu só dar um recado final, que essa Fique à pergunta vontade, o espaço é seu. eu esqueci de falar sobre a minha eleição. Eu sou o presidente mais jovem eleito da história de qualquer associação de cronistas esportivos do Brasil. Então, das associações dos 25 estados, que tem 2 estados que não tem, mais as nacionais, eu sou o mais jovem da história a ser eleito como presidente. Fui eleito com 25 anos, né? Fui eleito com 25 anos. Não sei se tomei uma boa ideia ser eleito com 25 anos, mas a verdade é essa. E o primeiro e único presidente de uma associação de cronistas assumidamente homossexual. Então, são duas coisas aí que estão dentro desse balaio de gatos. Tá certo. Espaço é seu. Você, como presidente, tem a voz. Não vou chamar você de senhor, porque você é mais novo que eu. 10 anos mais novo, senão daqui a pouco a gente apanha. Você acaba comigo, você me chamar de senhor, né? Exatamente. Bruno, obrigado aí pela sua atenção aqui dentro do esquema de jogo. Só para explicar, a gente tem uma parceria com o pessoal de São Paulo e aqui em Brasília da Webzone, você deve conhecer o Luiz, a gente tem um programa de segunda-feira. Agradeço a sua atenção aqui, o espaço está aberto e suas considerações finais para a gente finalizar essa entrevista. Então, parabenizar você por ser o grande representante aqui no Distrito Federal, mandar um abraço para todo mundo da Webzone, para você, para o Luiz. Eu sei que o Adriano Oliveira também sempre está com vocês Sim, aí. sempre ele dá uma chegadinha aqui. Pessoal de São Paulo. E quando você precisar, encaixando aí na agenda, que eu sei que a sua é turbulenta, a minha também. Estamos aí. Fazer um convite para quem quiser acompanhar o Campeonato Candango pela internet ou pela TV aberta. Estamos transmitindo aí na TV Câmara Distrital. Todo final de semana tem um jogo da competição, que é bom que mostre que o futebol do Brasil existe, né? E ele existe e ele está em TV aberta. Tem site? Porque aí eu posso colocar aqui no crédito. A gente transmite no youtube.com/, TV Câmara Distrital. Né? youtube.com/, TV Câmara Distrital. A gente narra os jogos e segunda-feira à noite tem um programa também, o Tá na Rede, toda segunda, das 9 às 10 da noite. Aí esse eu apresento, eu tô toda semana lá. Tá. E esse eu tenho que assistir de casa, porque é a hora que eu termino meu programa. Tá bom, Sai Bruno? um, entra no outro. Exatamente. Obrigado, Bruno. Obrigado a todos e uma excelente semana. Até a próxima sexta.